Vamos lá, o nosso Quinta Pauta começando. Deixa eu trazer aqui os nossos convidados de hoje. Nosso querido Marcelo Rocha está com a gente, o Marcelinho. Também o nosso querido doutor Ricardo Gama aparecendo aqui na tela. E também o Paulo Schneider, né? O nosso Paulinho Schneider, ele que é empresário, também fazendo parte aqui do nosso Quinta Pauta. Vamos trazer aqui a enquete continua, hein? Só para avisar aqui o pessoal que está ligado, a gente está fazendo essa pergunta até agora, 100% dizendo que concorda. Você concorda com a CPMI ao quebrar o sigilo de Lulinha? Sim ou não? Então responde aí nos nossos comentários no YouTube Cidades em Debate, tá certo? Vamos falar aqui do Paulo Alexandre Barbosa, que troca de partido, já tem até data marcada. Olha, as negociações justamente para que Paulo Alexandre Barbosa faça parte do PSD já estão praticamente confirmadas, né? A movimentação não é isolada e nem casual, faz parte de uma ampla estratégia de fortalecimento da legenda, articulada diretamente pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, com foco na reorganização do tabuleiro político nacional a partir de 2027. A filiação de Paulo Alexandre está prevista para o próximo dia 7 e deve se transformar em um evento de grande peso político. A expectativa é de que o ato reúna alguns dos principais nomes do cenário nacional, consolidando o PSD como uma das forças centrais do centro político brasileiro. Já confirmaram presença os governadores Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, além do próprio Kassab. Nos bastidores, a avaliação é de que a chegada de Paulo Alexandre agrega densidade eleitoral, experiência administrativa e capilaridade regional à legenda, especialmente no estado de São Paulo. Outro movimento que chama atenção nesse processo é o convite feito à vice-prefeita de Santos, Audrey Claes, que atualmente está sem partido, para ingressar na legenda política ligada à nova fase do PSD. Embora ainda não haja confirmação formal de filiação, o convite é visto como um gesto estratégico e simbólico, sinalizando a intenção do partido de ampliar sua presença e influência também no litoral paulista. A possível aproximação de Audrey Claes reforça a leitura de que o PSD busca quadros com visibilidade institucional, trânsito político e capacidade de diálogo local, compondo um projeto que vai além das disputas imediatas. A movimentação envolvendo Paulo Alexandre Barbosa, o protagonismo de Kassab e o convite à vice-prefeita santista indicam que o PSD trabalha de forma antecipada para redesenhar alianças e ocupar espaços relevantes no cenário político nacional e regional. Marcelinho, foi uma boa essa mudança do PSDB, né, já há muitos anos, né, formado lá, e agora mudando para o PSD? Creio que seja o último remanescente aí dessa grande legenda que está mudando de partido agora, o Paulo Alexandre? Olha, já é uma pedra cantada, né? Esse namoro já vem acontecendo bastante tempo, né? Essa mudança aí de partido, né? Também mexeu com outro figurão da política aqui da Baixada, que é o Correia, o Paulo Correia, acho que chama, né? É Pedro ou Paulo Correia? Paulo Correia. Isso, Paulo Correia. também é PSD, acho que vai perder espaço, tal, até porque o Paulo Barbosa é tubarão, né? E tubarão, você sabe como é que é, já chega, né? Já vai entrando, já vai levando tudo. Ainda mais quando é chamado, né, o Marcelinho? Ainda mais quando é chamado. Não, tem potência, né, o Santiago? Tem força, chega, né? Chegando. Tem força, tem capilaridade, tem entrada, né? Independente de posição política, a gente tem que entender a força política que o personagem, né, o político tem na região, né? Então, isso daí não dá para se dizer o contrário. Né? Você pode ter opinião contrária contra a ação que ele fez na cidade, o projeto, sobre isso, aquilo, mas independente de qualquer coisa, no contexto geral, se nós formos analisar o contexto deputado, por exemplo, é um bom trabalho, não é um trabalho ruim, não. Tem feito boas ações aqui para a região, né? O único mau trabalho é ter subido no palanque do Caiamado aqui, por exemplo. Esse é um trabalho muito ruim que ele fez, que eu acho que manchou a imagem dele aqui na região. Eu acho que isso aí realmente não foi muito bom. Mas, de resto, eu acho que foi um trabalho razoável aí, dentro daquilo que nós esperamos de político. Tem muito político que entrou, deputado e tal, você não vê nada. Você vê alguma coisa pingando tal, né?
não sei se ele cacareja mais, né, se ele leva mais para a rede social tal, e os outros não, ou, né, se realmente ele é o mais efetivo. Né? Mas ele é efetivo, ele tem entrada política, conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo, tem pautas que ele... polêmicas, né? Polêmicas que vai lá defender, tem pautas que é ruim para ele, e ele vai junto com a bancada lá, e aí acaba se lascando, tem pauta que... Enfim. Mas, enfim, para o PSD, Kassab, eu acho que é uma boa, porque ele vai aumentar o seu potencial político aqui, né? Para o Paulo Barbosa, eu acho que é bom, porque ele vai aumentar também a sua capacidade, a sua base eleitoral, não tem a menor sombra de dúvida. Tem que ver qual foi a negociação que teve aí, né? Quantas cidades estão envolvidas nesse contexto, né? Deputado federal, tem muitas cidades e tal, né? E para a vice-prefeita, a Aldri, que está sem partido agora, eu também acho que é um caminho natural, né? Um caminho natural, já que ela tem, assim, provável pretensão, né? Quando a gente diz provável, é porque já está bem encaminhado, né? A ser deputado estadual, né? Isso aí eu acho que é 100% certo, se 99% certo, né, Marcelo? Trocando de partido já alinhada, né? Tem jornalistas, Santiago, que a gente dá muita credibilidade. Eu acho que ela deveria tentar, na minha opinião, acho que ela deveria tentar. Sim. E assim, tem jornalista que a gente dá muita credibilidade, né? Então, por exemplo, você tem o Sandro Tadeu, né, que tem fontes fortíssimas, né? O Rick também busca muita informação, o Eduardo lá também busca. Então, assim, o Sandro, ele já lançou lá, falou, tá lá. Então, se o Sandro falou, eu vou com ele lá. Né? Assim, pode errar? Pode, mas o Sandro é forte, viu? O Sandro tem muita... Ele é muito chato para buscar informação, para levantar, para anotar, para ver a fonte e tal. Então, eu acho que ela vai vir candidata a deputada estadual, vai fazer dobrada com Paulo Barbosa aqui, né? Vai se viabilizar depois para provavelmente vir candidata a prefeita. É um projeto, né? Um projeto pessoal ou de grupo, não sei como é que pode ser visto isso, né? Mas e eu acho que tem muita capilaridade também, viu? Tem muita entrada, né? Ela é uma pessoa que atua bastante, viu, Santiago? Ela tem entrada, dialoga, né? Vai nos eventos, conversa com todo mundo, né? Tem defeitos. Ela tem a cara da deputada estadual que a Baixada está precisando, aquela que encarna, que é chata, que vai para cima. Tem resultados, né? Está aberta a conversa. E o Paulo Alexandre, né, o Marcelinho, nessa conversa toda, acho que se arrependimento matasse, ele não estaria mais com o Caio Amado. Eu acho que é mais para servir a cidade de São Vicente, senão ele não consegue entrar para ajudar. E ele também está bem ativo, né, no mandato dele como deputado federal, né? Está bem consciente, é o que eu vejo. E quando eu falo do Caio Amado, é brincadeira. Até que o Caio Amado faz um trabalho pífio, né? Ele faz muita maquiagem e tal, e o Paulo Alexandre vem ajudar, né? Mas você vê, o Paulo Alexandre veio aqui, anunciou verba que ia inaugurar a maternidade já o ano passado, já não inaugurou, né? Então, ele acaba entrando na onda Caio Amado, entra nas fakes do Caio Amado e acaba, né? Mas, assim, ele tem feito o que ele tem que fazer, ele tem feito. Ponto. Então, eu acho que é um caminho natural. Já falei demais aí da conta. Agora... Não, falou nada. Falou bem. Marcelinho é sempre importante falar, como também o Paulinho, como também o nosso querido Ricardo Gama. Eu acho que ele trocou de partido, viu, Gama? Como a gente estava conversando aqui com o Marcelinho, é na hora certa, porque o PSDB eu acho que não consegue mais acompanhar, né? O PSDB está muito desestruturado. A gente vê aí o próprio... Leite, lá do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, que foi para o partido do Kassab. A gente vê grandes referências, como o Ratinho Júnior, que supostamente pode ser o candidato a presidente pelo Centrão, né, já pré-anunciado, o Caiado também, que faz um belo trabalho em Goiás. Se a gente for fazer um comparativo no PSDB hoje, nós não temos pelo menos 3 figuras assim de grande impacto como nós temos no PSD. Como é que você anota essa mudança aí do Paulo Alexandre Barbosa do PSDB para o PSB do Kassab? Santiago, o PSDB morreu. O PSDB hoje é um grande cemitério a céu aberto, tem uma figura só de relevo, que é o Marconi Perillo, que é um grande político,
Mas, no entanto, quando o Alckmin trouxe João Dória para o PSDB, João Dória jogou uma bomba atômica, matou o partido inteiro através de vaidade. A vaidade acaba sepultando legendas, como sepultou o PSDB. E nota-se também que Paulo Alexandre Barbosa, ele é um deputado federal muito atuante e ele articula com todos. Ele pensa na população, ele vai, faz um trabalho, ele tem que conversar com o pessoal do PT, ele vai, conversa, trouxe 2 bilhões de reais para Cubatão, através de uma articulação com o Geraldo Alckmin, trouxe pessoas também, além do espectro da direita, para conversar, tem a filiação agora do Republicanos, ocorreu antes da eleição do prefeito Rogério Santos, mas o perfil de Paulo Alexandre Barbosa é um perfil de conciliação, ele consegue dialogar com as forças políticas que existem, e ele traz esse benefício para a Baixada Santista. Eu acho que foi uma escolha acertada. Gilberto Kassab é um grande articulador, é uma pessoa que tem um grande poder, ele é o líder realmente do centrão, né, como se coloca aí, é uma pessoa sempre com opinião abalizada, uma pessoa que é consultada para poder ter governabilidade no país. Então, eu acho que está num partido certo, até pelo perfil mais conservador, um perfil também assim de centro democrático de Paulo Alexandre Barbosa, e com certeza combina, e ele vai ter bastante chance no futuro, quem sabe até de tentar uma candidatura pelo perfil dele de conciliador, até de governador, quem sabe. Olha só o que o Ricardo falou, exatamente a pergunta que eu ia fazer para o Paulo Schneider, porque eu senti isso também, viu, Ricardo? Uma preparação, porque a gente está falando, o próprio Kassab falou, eu estou preparando o partido já pensando no ano que vem. Pô, não estamos nem na metade do ano de 2026, a projeção do cara, olha só como é futurista, né? Para o ano que vem. Para o ano que vem, para quê? Então é justamente isso. Paulo Schneider, você acha que o Paulo Alexandre está sendo preparado para ser o sucessor do governador Tarcísio? Porque se o Tarcísio se reelege agora, depois ele não pode mais se reeleger. Aí ele vai para a presidência, enfim, dentro do que a gente imagina que possa ser o caminho natural. Você acha que o Paulo Alexandre foi o escolhido para o governo do estado de São Paulo pelo Kassab? Eu não tenho nem dúvida disso, né? O Ricardo falou muito bem aí sobre a destruição do PSDB, né? Acho que havia ainda uma dívida de gratidão, né, Santiago, do Paulo Alexandre com o Alckmin, né? Mas depois que o Alckmin também acabou indo para o PSB, aí saiu fora. Eu acho que ele já, essas amarras aí, acho que também ele já saiu fora dessas amarras aí do Alckmin. Então eu tenho quase certeza absoluta que essa é a ideia dele mesmo, né? E o Kassab é um grande estrategista, né? A gente pode falar tudo do Kassab, pode meter pau nele, pode fazer acontecer, mas ele é um estrategista político que nem o Kassab hoje em dia no Brasil é muito difícil, né? Ele é um cara que olha para daqui 2, 3 anos para frente. Isso é muito importante. Ele está vendo também essas peças no tabuleiro, né? Viu o potencial aí do Paulo Alexandre, né? A vontade também que ele deve ter expressado, a vontade dessa campanha aí para governador do estado. E, cara, juntou a fome com a vontade de comer, né? O Kassab é um cara inteligentíssimo, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Então, ele colocou essas peças certas e o Paulo Alexandre, eu acho que é o grande sonho dele, né? Ser governador do estado, né, Santiago? Eu acho que ele tá brigando até por aí. E a Audrey também, eu acho que ela fez uma boa escolha, já que se ela tem essa intenção política mesmo, você que tem mais intimidade até com ela do que eu, né, o Santiago, de ter essa oportunidade de se candidatar para deputado estadual, acho que seria uma boa legenda aí, uma pessoa que estaria brigando aí, pelo menos, pela nossa região, que está fazendo muita falta, né? Que faz falta, a gente elege aí deputados federais, né? Eu sempre bato no Mourão, né? O Mourão teve lá e não fez nada pela nossa região, absolutamente nada, né? Nós elegemos aí o delegado, aí o da Cunha também, a região elegeu esse senhor aí que também não fez nada pela região. A gente só vê 2 deputados aí ativos na nossa nessa candidatura aí, que é a Rosana Vale e o Paulo Alexandre. Cara, de 4, 2 de relevância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses aspirantes aí a deputado federal que aparece aí aos 45 do segundo tempo, querendo se candidatar, que vão fazer isso.
e vão fazer aquilo, e não fazem nada pela nossa região, né? O Mourão se elegeu basicamente com os votos aí da Praia Grande, do pessoal ali do Litoral Sul, né? E também não fez nada, cara. Isso que eu fico pasmo com isso, né? É um cara que tem uma força política enorme e não fez nada pela região. O da Cunha também é outro, falou muito de segurança pública, se elegeu com a bandeira da segurança pública, essas coisas todas, e não fez nada pela nossa região. Então, graças a Deus, ainda nós temos aí o Paulo Alexandre e Rosana Vale aí que buscam aí alguma coisa para a nossa região, né? Mesmo de vez em quando eu não concordando com a opinião de ambos, né? Tanto da Rosana Vale como do Paulo Alexandre, mas eles fazem um bom trabalho lá no Congresso Nacional. Marcelinho, só para a gente encerrar esse assunto, é que é uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, né? Porque nós vimos no último encontro que teve aqui, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, o governador falou lá no Palanque, na inauguração dos apartamentos, né, que foi entregue pelo governo do estado em parceria com a prefeitura. Ele elogiou muito o Paulo Alexandre e ele até soltou dizendo: olha, Paulo Alexandre, eu espero você num futuro próximo dentro do Republicanos, né? E o Paulo Alexandre, claro, já devia estar em conversa com o PSD, mas isso foi um ótimo sinal. Será que isso já comprova um futuro apoio do governador Tarcísio para o Paulo Alexandre, caso ele venha futuramente ao governo do estado, Marcelo? Olha, eu acho que essa charada, né, se do Paulo eventualmente ser trabalhado para ser candidato a governador, ela será matada se ele for eleito deputado e, na sequência, for colocado a secretário num cargo, numa secretaria forte. Aí você já começa a matar a charada que ele está sendo levado a ser aí, né, especulado, treinado, tal, né, ao cargo de governador na próxima eleição. Eu acho que esse é o caminho natural, né? Eu acho que é essa aí. E aí, com isso, ele vai matar a Rosana Vale também, politicamente, claro, né? Claro, porque a Rosana está coladinha ali com o Tarcísio, né? Tudo que ela pode fazer junto com o Tarcísio. Mas ela tem um caminho para o Senado também, né? O Marcelo avaliando o outro lado também, né? Tem, mas a concorrência para o Senado. Uma representação maravilhosa, né? Uma no Senado e outra no governo. A Baixada ia voar abaixo, né? A representação para o Senado aqui, a concorrência é forte, viu? Tem muita gente boa aqui, né? Para o Senado, né? Tem o Derrite, tem o Salles, tem aquele menino lá que agora fugiu na mão. Enfim, tem um monte de gente aí que é forte. O próprio Radar, né? É forte para o Senado também, de repente. O Márcio França é forte para o Senado, por exemplo. Né? Eu acho que ele é mais forte para o Senado do que para governo, né? Porque ele consegue mais capilarização. Enfim. Mas, vamos ver, acompanhar agora, né? E o jogo político é legal por causa disso. É pecinha de xadrez, né? Você vai colocando ali, puxa aqui, puxa ali, puxa cá, puxa lá. Vai se desenhando, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Olha, daqui a pouquinho tem o resultado do final da nossa enquete. Você concorda com a CPMI ao quebrar o sigilo de Lulinha? Foi um dos temas do programa de hoje. Sim ou não? É só ir nos comentários que você já vai poder votar. E você que está nos assistindo pela TV, que a TV Serra do Mar está transmitindo o Quinta Pauta, pode entrar aí no nosso YouTube Cidades em Debate e deixar o seu comentário também da nossa enquete e o seu comentário sobre a nossa pauta. Bom, vamos trazer agora o próximo assunto. Olha, o Quinta Pauta de hoje trazendo aqui a história do Irã, que rejeita exigências dos Estados Unidos. Vamos saber o que está acontecendo. Pé de guerra, hein, gente? Pé de guerra. As negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos, realizadas ontem ao longo de várias horas, terminaram sem acordo e ampliaram o clima de apreensão internacional. Em meio às tratativas, Washington elevou o tom, apresentou novas exigências e reforçou sua presença militar na região com o envio adicional de jatos e navios de guerra, um movimento que reacende o risco concreto de um novo conflito no Oriente Médio. As conversas foram mediadas pelo chanceler de Omã, Badi al-Bussaid, que descreveu o encontro como portador de progressos significativos, embora sem revelar detalhes. Segundo ele, o diálogo será retomado na semana que vem em Viena, dessa vez com a participação de equipes técnicas, o que indica uma tentativa de avançar para questões mais práticas e sensíveis do programa nuclear iraniano.
De acordo com o jornal The Wall Street, autoridades americanas relataram que os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, apresentaram uma lista de exigências consideradas muito drásticas por Teherã. Entre elas estaria a destruição das 3 principais instalações nucleares do Irã, além da entrega de todo o urânio enriquecido restante para os Estados Unidos. Washington também defendeu que qualquer novo acordo seja permanentemente sem prazo de validade. Essa posição contrasta com o modelo adotado no acordo firmado durante o governo de Barack Obama, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, que previa limites temporários ao programa nuclear iraniano. Trump retirou os Estados Unidos desse pacto em seu primeiro mandato, reimpondo sanções severas ao Irã e aprofundando o isolamento econômico do país. A resposta iraniana foi imediata e negativa. Segundo fontes familiarizadas com as negociações, Teherã rejeitou a proposta de transferir seus estoques de urânio para o exterior, bem como qualquer exigência de encerrar o enriquecimento, desmontar suas instalações nucleares ou aceitar restrições permanentes no programa. Para o governo iraniano, essas condições violariam sua soberania e seu direito ao uso civil da energia nuclear, como qualquer país. Para Washington, por outro lado, elas seriam essenciais para impedir que o Irã desenvolva uma arma atômica no futuro. O cenário atual combina a diplomacia tensa com demonstração de força militar, uma equação historicamente instável no Oriente Médio. Embora autoridades falem em avanços, o abismo entre as exigências americanas e as linhas vermelhas iranianas permanecem muito profundos. Ô, Ricardo Gama, a gente vê os Estados Unidos, um país que realmente vai para cima, né, nessas questões, mas uma coisa que nós comentamos ontem, eu até reacendo no debate hoje, como assim mandar o que o Irã tem de urânio para os Estados Unidos? Seria para rearmamento dos Estados Unidos? Porque a gente não pode esquecer que é o único país do mundo que usou bomba nuclear, e foram 2, em cima do Japão. Mas ninguém usou até hoje, nem a Rússia, nem o Irã, ninguém. Nem o Iraque, como era suposto detentor da tecnologia. Como é que você analisa esse pé de guerra entre Estados Unidos e Irã? Santiago, é uma situação um pouco complicada. Eu acho que o Brasil, por exemplo, deveria ter uma bomba atômica, porque hoje se questiona a parte de petróleo. Olha, o Irã está fazendo muitas ações aí contra Israel, está no eixo do mal, está fazendo coisas de cunho mais terrorista, de cunho mais bélico, e nisso eles acabam fundamentando uma certa intervenção. É complicado porque a gente acaba julgando o estilo de governar do país, as autoridades que estão constituídas lá, que são autoridades um pouco mais radicais. No entanto, se for analisar o pé da letra, eu acho que os países deveriam ter o direito, porque os Estados Unidos têm, porque a Rússia tem, porque o Brasil não tem, porque o Irã, de repente, não pode ter. Na Coreia do Norte, temos aí realmente um ditador, uma pessoa desqualificada, que ninguém invade lá justamente porque tem a bomba atômica. O Brasil, será que no futuro não será alvo de uma invasão por água, por riquezas, por terras raras? A gente deveria ter sim uma bomba atômica, só que no fim, o governo que estava alinhado à época com os Estados Unidos acabou abaixando a cabeça e não fazendo. Nós somos sérios candidatos a uma invasão futura, infelizmente. Existe um rearranjo do cenário mundial por Donald Trump. Ele está invadindo países que têm justamente o petróleo. Eu não vou chorar aqui pela Venezuela, devido à retirada do Maduro. Mas ali o mote nunca foi a democracia 100%. Está tendo um rearranjo realmente para poder soltar presos políticos. Existe um certo acordo com a ditadora atual, a vice-ditadora, que agora é a ditadora atual. Então existe um conchavo Estados Unidos e Venezuela. E a gente vê que ele está pegando petróleo, ele está fazendo os investimentos para os Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sofre sério risco. Agora, o Irã, em particular, ele é uma grande ameaça para Israel, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos. Então, neste mote, ele está atuando para poder proteger Israel e, quem sabe, também avançar para poder tomar alguns poços de petróleo. A gente não sabe de coisas de bastidores, mas o que chama a atenção é que na parte tecnológica, na parte de fornecimento de energia
e de jazidas específicas de terras raras e também de petróleo, os Estados Unidos está avançando. Pode ser que no futuro aconteça alguma coisa e o mote é preservação da primazia americana. Ele está fazendo isso, está defendendo o país dele. Mas se for pegar o pé da letra, tirando a parte da ditadura do Irã, os ayatolás, aquela coisa toda que acontece, será que é justo só os Estados Unidos ser a grande polícia do mundo e outros países não terem como ter uma arma de dissuasão, não ter um instrumento para poder repelir uma injusta agressão? Nesse caso específico do Irã, a gente já viu que eles são capazes de muitas coisas. Então, nesse caso específico, notamos que tem que ter uma certa intervenção devido a algumas colocações do Irã. Mas, como bem colocado por você, Santiago, o único que utilizou bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foram os Estados Unidos, e até com o mote de testar essa nova arma. Pessoas morreram, pessoas sofreram, né? O Japão em si, ele foi alvo aí de uma colocação de que estaria envolvida ali efetivamente num ataque ali de Pearl Harbor, que acabou motivando as derivações aí para se utilizar a bomba atômica. Mas justamente uma situação que vitimou muitas pessoas, um dos crimes mais bárbaros de guerra do mundo que cometeu foram os Estados Unidos. Por mais que exista uma democracia constituída, um país que acaba intervindo em certas situações para poder salvar, mas também tem muitos interesses econômicos que acabam colocando o mundo aos seus pés, e isso é injusto. Mas nesse caso específico do Irã, eu creio que seja necessária uma ação mais de intervenção, porque a gente sabe que é um país que existe uma teocracia que, em virtude disso, pode até dizimar outros povos no redor. É uma busca de equilíbrio ali no setor do Oriente Médio. Paulinho, a gente sabe que os Estados Unidos é um grande especialista, né, em guerra por procuração. Isso aí aconteceu na Líbia, né, desestrutura o país, com movimentos diferenciados, enfim, né, contra o governo do país, e depois entra com as tropas, né? A gente viu essa tentativa na Venezuela e aconteceu com o sequestro lá do próprio Maduro. A gente está vendo isso, por incrível que pareça, na guerra da Ucrânia e Rússia, né? Chegaram até informações, eu até enviei para você ontem, não sei se você conseguiu ver. Poxa, é uma coisa que eu não imaginava, que no começo daquela ação, né, que não era considerada guerra, entre Rússia e Ucrânia, o Putin e o Zelensky chegaram pelo menos umas 3 ou 4 vezes no acordo para que a guerra parasse, né? Aquela ação militar lá parasse, que para nós é guerra, né? Matou gente é guerra. E os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, entraram justamente oferecendo dinheiro e armamento para que essa guerra começasse e não parasse. Essa que é a questão. E está aí até hoje, 4 anos completos essa semana, né? E sem definições. A gente só vê uma Ucrânia totalmente dizimada. E, ao mesmo tempo, a gente vê que os Estados Unidos ficam procurando alguns outros parceiros para promover guerra pelo mundo. É o que eu vejo, é a minha visão. Não sei como é que você interpreta isso. Nessa questão do Irã, a gente já, em qualquer outra ocasião, a gente já teria visto os Estados Unidos invadir. Não precisou de 2 porta-aviões, não precisou do F-22, F-35, que nunca foram usados e nem tirados do país, e agora estão lá nesses campos que os Estados Unidos têm por todo o Oriente Médio, né, esperando o começo de uma guerra. Você acha que tem como é que eu vou dizer, estão tentando, inclusive, negociar para que se tire essa tecnologia nuclear do Irã? Você acha que os Estados Unidos está com um certo receio de invadir o Irã? E, ao mesmo tempo, o Irã dizendo que tem tecnologia nuclear, mas eles não usam para bomba, eles usam para energia termoelétrica, né? Porque lá não tem água. Então, eles precisam disso aí. Tirar isso deles é a mesma coisa que matar eles, vamos dizer assim, nos dias de hoje. Como é que você interpreta toda essa confusão? Bom, vamos lá. Eu concordo em gênero, número e grau ali com a bomba atômica que o Ricardo Gama falou, né? Eu acho que o Enéas já tinha falado isso na campanha dele, a presidente da República, e um monte de gente tinha chamado o Enéas de maluco, de louco, essas coisas todas,
E hoje, né, o mundo vê que realmente o Brasil precisa de uma bomba atômica, não como uma arma de ataque, mas como uma arma de defesa, bem colocada pelo Ricardo, como uma arma de dissuasão. Né? Que nem ele falou muito bem, hoje, por que a Coreia do Norte não é invadida pelos Estados Unidos ou pela Coreia do Sul? Justamente por causa disso, porque aquele maluquinho lá tem a bomba nuclear. Ponto. Agora, o Irã é outro problema. Né? Ali o que acontece? O grande chave do problema no Oriente Médio, ou do que acontece no Oriente Médio, se chama Israel. A não aceitação do país Israel, do Estado de Israel, por um monte de países árabes. Essa é a realidade. Então, hoje em dia, se Israel abaixar suas armas, Israel vai ser acabado, vai ser aniquilado. Essa é a realidade. Então, Israel precisa estar muito bem armado, precisa estar se defendendo 24 horas por dia. E os Estados Unidos são os grandes parceiros de Israel nesse combate aí, a aniquilação, a não aniquilação do Estado de Israel. Agora, eu acredito, né, que não é um receio que os americanos tenham, porque eles estão gastando lá, Santiago, 13 milhões de dólares por dia com a movimentação naval. Você sabe o que é isso? 13 milhões de dólares sem disparar um único tiro. Só a movimentação de navio, só o pessoal comendo todo dia, só o pessoal treinando, os aviões levantando, combustível, essas coisas todas. São 13 milhões de dólares por dia que eles gastam. Sem atirar nada, não estamos falando de missa, não estamos falando de nada, só os aviões voando. Então, quer dizer, é uma campanha milionária, que só realmente os Estados Unidos conseguem fazer esse tipo de coisa. Agora, que existe, lógico, uma certa apreensão pelo Estado-Maior norte-americano na reação que o Irã vai ter sobre a frota naval que está no Golfo Pérsico, isso é lógico. Eles sabem muito bem que tem mísseis, eles sabem muito bem que o Irã tem drones, eles sabem que o Irã tem lanchas de ataque rápida, eles sabem tudo isso que está acontecendo. Então, existe, lógico, essa precaução do governo norte-americano de colocar uma maior quantidade de instrumentos navais lá por perto para se defender. Né? É que você nem falou bem, nunca antes os Estados Unidos tiraram os F-22 do território norte-americano. Os F-22 estão em Israel. Estão ali na base israelense defendendo Israel. Então, eles sabem que a retaliação do governo iraniano vai ser muito forte em cima de Israel. Né? Então, existe essa grande preocupação. E cada vez mais, é aquilo que eu já falei na quarta-feira aqui no programa. Não é se vai ser atacado, é quando vai ser atacado. Os Estados Unidos e Israel vão atacar o Irã, isso aí não tenha nem dúvida de acontecer. Tá? O Irã chegou a 95, quase 95% de pureza no urânio deles, segundo informações aí do Mossad, do governo israelense. Então, quer dizer, eles estão muito próximos, mas muito próximos de chegar a ter pureza para montar uma bomba nuclear. Então, Israel não vai permitir isso de maneira nenhuma. E se a gente for analisar, né, não vamos colocar aqui no contexto, mas a maioria das indústrias bélicas norte-americana, Northrop, Boeing e assim, a Grumman, grande parte dos sócios são judeus, são israelenses. Então, quer dizer, essa defesa de Israel é uma coisa normal e natural. Né? Tanto é que a Northrop, que é a fabricante do F-35, o único F-35 no mundo que tem os códigos-fontes abertos é os F-35 de Israel. Todos os F-35 dos Estados Unidos vendeu para todos os países, até da OTAN, Canadá, Inglaterra, eles são proibidos de ser mexidos se não for por técnicos da Northrop. Então, você imagina só o poder que Israel tem. Né? Israel ele consegue mexer nos F-35 que o mundo inteiro não consegue. As armas que os F-35 de Israel têm são armas israelenses, não são arma americana. O sistema de controle de tiro, de radar que tem do F-35 israelense não é o que vem originalmente dos Estados Unidos. Então, o Trump ameaçou uma época, não sei se vocês lembram, o pessoal que comprou o F-35, dizendo que
Se vocês voarem com os F-35, ameaçou o pessoal da OTAN, se vocês tiverem com os F-35 voando, nós temos um botão aqui que vamos desligar o sistema dos F-35. É uma mentira, isso não existe, mas ele ameaçou. Só que os F-35 israelenses, nem isso eles conseguem, porque eles funcionam com um sistema completamente independente do sistema americano. Então, para você ver o poder que Israel tem ali naquela região e que tem no mundo e que tem sobre os Estados Unidos mesmo. Então, vai ser atacado, eu não tenho nem dúvida. Acho que está faltando aí mais algumas informações de inteligência, né, de satélite, essas coisas todas, para fazer uns ataques mais cirúrgicos. E, com certeza, o Irã vai reagir. Isso não tenha nem dúvida. Ô Marcelinho, a gente vamos entrar no que do que o Ricardo Gama falou, na questão até do Kim Kataguiri, né? A proposta dele, uma proposta de projeto de lei do Brasil ter uma bomba nuclear para dissuasão, como diz, né? Ou seja, é só para ameaçar. Ah, você vai me atacar? Olha o que eu tenho aqui. Tipo, é o que a Coreia do Norte faz hoje. Vamos falar da Coreia do Norte, um país com 20 milhões de habitantes, né? Não tem lá o seu contato com o Oriente nem com o Ocidente, né? É individual, é algo à parte, né? Dizem que até pessoas que foram visitar lá falam, nossa, parece que é um país fora da curva, né? Porque as pessoas, quer dizer, elas não têm lá o costume do celular, não têm o costume de andar de carro para lá e para cá, desse consumismo que nós temos aqui, né? Bem diferente. E é um país que ameaça lá, segundo dizem, né, a Coreia do Sul, além de que a Coreia do Norte é que era dona da Coreia do Sul. Se você for ver a história, é o contrário, né? E que foi justamente invadida pelos Estados Unidos, na época que dividiu as duas Coreias, ficou uma do Norte e uma do Sul. E a Coreia do Norte, vendo que estava perdendo espaço, fez lá sua bomba nuclear. E hoje tem lá um grande poderio de bombas, né? Os Estados Unidos fala que vai invadir, mas nunca invade. E não chega nem ao pé do que está fazendo no Irã. A pergunta é de fundamental importância essa arma, Marcelo? Porque, por exemplo, se a Venezuela tivesse essa tecnologia, jamais seria invadida, né? E como o Ricardo falou, e o Brasil? Não está pensando em fazer isso ou está esperando para ser invadido? Como é que você analisa essa questão toda aí da não invasão dos Estados Unidos? Porque parece que tem um receio, né? Como o Paulinho falou, parece que estão esperando algum último dado aí para dizer, os caras têm bomba, opa, então recua. Os caras não têm bomba, então vamos para cima, né? Você vê mais ou menos esse filme ou não? Na mesma linha do Paulinho, do Dr. Ricardo, também precisa ter um arcabouço de defesa. Porque se não tem, né, você fica vulnerável, né? E aí fica naquelas narrativas, né, de não, temos que dialogar, claro, tem que dialogar, mas chega um momento que o diálogo fica difícil, né? E aí você imagina se acontece com a gente aqui de alguém querer levar na marra aí a Amazônia. Vai levar. Vai chegar lá. O que vai ter para defender? Vai esperar os outros países para defender? É difícil, né? O pessoal também tem interesses, né? O que tem de riqueza ali? Já imaginou? Então, precisa... Olha, numa vida empresarial, vamos levar para uma vida empresarial, vai. Se você quer se manter no mercado, você tem que, no mínimo, estar igual ao seu concorrente, né? Para você ter paridade aí de equilíbrio, tal, se manter preço, qualidade, né, segurança, conforto, tal, para você se manter. Se você não mantém nas mesmas proporções do seu concorrente, você quebra, você vai embora e o seu concorrente fica. Se analisar na mesma forma os países, né, você tem que ficar no mesmo nível dos seus países concorrentes. Só que o Brasil não está no mesmo nível, nem economicamente, nem em matérias bélicas, nem a nível de ciência, né, de tecnologia, nada. O Brasil não se equipara em quase nada. O Brasil só consegue ganhar em quê? Narrativa. Narrativa é o campeão, né? Aí você pode ter certeza, nós somos campeões. Então, está na hora do Brasil se equiparar às grandes potências, né, em termos de pensamento. Né? Qual é o pensamento deles?
crescer, desenvolver, né? Desenvolver tecnológica, ciência, intelecto e tal, e aí vai. Então, enquanto isso não acontecer, Santiago, nós ficamos vulneráveis. Diga-se de passagem, para os Estados Unidos ou para qualquer outra superpotência do mundo, a China, enfim, né? Não é só os Estados Unidos, né? É uma proteção que o país tem que ter justamente pela sua autonomia, vamos dizer assim. Bom, Ricardo Gama, suas considerações finais, seu último comentário, fica à vontade, doutor. Palavra gratidão, Santiago, obrigado a você, a nossa audiência, ao querido Paulo Schneider, ao grande Marcelo Rocha. É bom estar com nossos amigos aqui presentes, sempre com um discurso afiado, sempre colocando as questões do país, da região, sempre com uma opinião bem estudada, balizada. E é isso, a gente procura contribuir com a democracia através dos comentários. É uma sementinha que a gente planta para o futuro. E agradecer sempre a você e a todos aí. Muito obrigado. Bacana. Paulo Schneider, sua vez agora, seu último comentário. Considerações finais. Que nem eu falei na quarta-feira, tomara que eu esteja errado. Tomara que Deus coloque a mãozinha na cabeça dos Yatolá, volte atrás, e tomara que o mundo fique em paz e que não chegue a ter guerra. Guerra não leva a nada. Leva, né? Leva a desgraça, né, Paulo? Nós fizemos essa conta até quarta-feira passada. Primeira coisa que vai acontecer é fechar o Estreito de Hormuz, 40% do petróleo do mundo vai ficar lá, né? E a gente vai pagar aqui também, né? Já tá mais caro o barril, né, Thiago? Então, só nessas ameaças aí o barril aumentou pra caramba. Exato. Então a gente tem que rezar pelos nossos irmãos, tanto de um lado quanto de outro, né? Essa que é a verdade. Marcelinho, seu último comentário, considerações finais. Meu comentário é um agradecimento, né, para todo mundo pela paciência aí, por os comentários da gente aqui, por participar também, né? E agradecer ao Ricardo, meu querido irmão de coração, Paulinho Schneider também, meu irmãozão aqui, você, Santiagão, nossa querida, amada, estimada audiência, e tenhamos um final de semana sem guerra, hein? Sem guerra, muita paz e harmonia entre as nossas famílias, né? Para que a gente tenha mais tranquilidade e comecemos uma semana aí, espero que tranquila. Amém, né? Amém. Bom, a nossa enquete de hoje, vamos para finalmente aqui da enquete. Você concorda com a CPMI ao quebrar o sigilo de Lulinha? Sim ou não? Vamos saber o que deu aqui. Ah, rapaz, 100% sim. Nossa, 100% sim. Então, ficamos por aqui com o nosso programa Cidades em Debate. Quero agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Segunda-feira a gente está de volta, hein? Às 11h45 da manhã. Agradecer ao Paulo Schneider, empresário, nosso querido gestor. Como é que é, Ricardo? O homem que ama São Vicente, né? Marcelinho? Isso. Ele mesmo. Certo. Marcelo Rocha e também o doutor Ricardo Gama. Um ótimo fim de semana a todos. Segunda-feira, quem chegar primeiro, espera o outro. Estamos com Deus. Até lá. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Oi, Flávio, eu preciso contratar seguro viagem para viagens consideradas seguras? Olha, a contratação de um seguro viagem é fundamental, independente do local que se vá viajar. Seja um local mais seguro, menos seguro, independe disso. Mesmo dentro do seu país, é interessante contratar um seguro viagem. Porque além da despesa médica, hospitalar e dentária, entendeu? O seguro viagem te cobre para morte acidental, te cobre para danos à bagagem, traslados de corpo, acompanhante, caso você precise ficar internado numa situação mais súbita, né, mais emergencial, e o custo dele é muito baixo. Então, assim, para fora, para o exterior, não tem nem questionamento. Contrate seguro e contrate com valores bons, porque a parte médica
fora do Brasil é bastante cara. E você pode precisar ter valor de cobertura para depois receber tudo isso a contento. Então, não se esqueça, vai viajar, seguro viagem, tá? Não deixe de fazer. Embaré Corretora de Seguros. Experiência e rapidez para você e sua empresa.